Olá, olá, gente amiga! Estamos começando mais um aprofundamento bíblico. Hoje vamos falar do segundo livro de Samuel. Eu sou o Padre Luiz Paulo e você está no canal Atitudes e Palavras. A você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, faça agora a sua inscrição e, ao se inscrever, acione o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça de deixar o seu like e fazer também os seus comentários nas postagens. Eles são incentivadores para que eu possa continuar fazendo e melhorando sempre mais os nossos vídeos. O segundo livro de Samuel conta a história de Davi e a glória de Israel. Após a morte de Saul em batalha, Davi assumiu o reino de Judá. Depois de ser reconhecido como rei, ele conquistou Jerusalém dos jebuseus, fazendo-a a capital do reino. Davi foi um rei justo e obediente a Deus, sabendo unir os homens e tornar o reino forte. Para sempre seria lembrado como o maior rei de Israel. Porém, Davi faz mal aos olhos do Senhor, quando cobiçou e tomou a esposa de Urias, um dos seus soldados, mandando-o ao campo de batalha para morrer. Avisado pelo profeta Natã, que havia desagradado a Deus com suas ações, Davi arrependeu-se profundamente, mas o Senhor o puniu, tirando a vida do seu filho. Deus perdoou Davi, deu-lhe mais um filho, Salomão, e o abençoou. Ao fim, Davi alcançou grandes conquistas em nome de Israel, reunindo tesouros para, após a sua morte, Salomão construir o templo do Senhor. Primeira parte: Davi, rei de Israel e Judá. Continua a história da ascensão de Davi ao trono. Em 1 Samuel, capítulo 16, foi contado a unção do jovem Davi por Samuel. E em 2 Samuel, capítulo 2, sua unção como rei de Judá. E em 2 Samuel, capítulo 5, sua aclamação e unção como rei de todo Israel, o povo de todas as tribos. Duas partes têm o capítulo primeiro. Na primeira, Davi recebe a notícia da morte de Saul. Davi castiga o amalecita que deu a Saul, rei ungido, o golpe de misericórdia. Na segunda parte, Davi, como poeta, faz o canto fúnebre por seu ungido Saul e por seu companheiro Jonatas. Quatro partes tem o capítulo 2. Na primeira, Davi é ungido rei de Judá em Hebrom. Mais tarde será ungido rei também para as outras tribos de Israel. Na segunda parte, Davi usa de diplomacia para ganhar a adesão das tribos de Galaade. Envia-lhes uma mensagem. Na terceira parte, as tribos do norte, Benjamim e Efraim e outras, escolhem Isbaal, filho de Saul, como rei. Joabe, general de Davi, quer quebrar a resistência do norte. Quarta parte, o Benjamim Abner, general de Saul, mata Azael, irmão de Joabe, general de Davi. A vingança paira. O capítulo 3 tem 4 partes. A primeira nos apresenta uma lista genealógica da casa de Davi em Hebrom. Na segunda parte, Abner
rompe com Isbaal, filho de Saul, e passa para o lado de Davi. Na terceira parte, Abner negocia com Davi a adesão dos demais israelitas. Na quarta parte, para vingar Azael, Joabe mata Abner à traição. Davi se isenta da culpa. No capítulo 4, veremos Isbaal, o filho de Saul, sendo assassinado covardemente, o que provoca a ira de Davi. O capítulo 5 tem 3 partes. Na primeira, Davi é ungido rei de Israel. Todo Israel reconhece Davi como rei e confere-lhe a unção. Na segunda parte, Davi, penetrando pela galeria da fonte, conquista a cidade de Jebus e faz dela sua capital, Jerusalém. Na terceira parte, Davi vence os filisteus. Vencê-los era a tarefa mais urgente do rei. Segunda parte, Davi no trono. Narra o auge do reinado de Davi em Jerusalém, a instalação da arca e do santuário. A profecia de Natã promete-lhe uma dinastia, brilho das suas conquistas e administração. O capítulo 6 tem 2 partes. Na primeira, Davi traz a arca da aliança a Jerusalém. No trajeto a Jerusalém, a arca causa a morte de Oza e Oi. O cortejo é interrompido na casa de Obed-edom. Na segunda parte, narra a entrada da arca em Jerusalém. Ao entrar em Jerusalém com a arca, Davi é desprezado por sua mulher Micol. Ele responde: é diante do Senhor que eu danço. O capítulo 7 tem 2 partes. Na primeira, veremos uma profecia de Natã. É um texto profético sapiencial baseado no duplo sentido da casa. Davi quer construir uma casa, templo, para Deus, mas Deus promete construir uma casa, dinastia, para Davi. Na segunda parte, veremos a ação de graças de Davi. Ele agradece a promessa que Deus lhe faz. No capítulo 8, Davi sujeita os filisteus Moabe, Soba, Damasco, Emat, Edom. É um pouco de suas conquistas e administração. Terceira parte, intrigas da casa de Davi. Intrigas com os descendentes de Saul e na própria casa de Davi. Começa o declínio de Davi e o problema da sucessão. No capítulo 9, veremos Davi protegendo Meribaal, filho de Jonatas. No capítulo 10, veremos o início da guerra amonita. Ao insulto feito a seus enviados, Davi reage com guerra contra Amon. No capítulo 11, veremos que enquanto o exército combate contra Amon, Davi engravida Betsabeia, mulher de seu general Urias, e procura abafar o fato enviando Urias a uma missão mortal. O capítulo 12 tem 3 partes. Na primeira, o profeta Natã censura Davi. Natã, como profeta sentinela, deve conscientizar as pessoas do mal que as envolve. Faz isso por meio de parábola, que serve de espelho para o ouvinte, Davi. Na segunda parte, Davi se mostra conformado com o castigo do Senhor na morte do filho de Betsabeia. Na terceira parte, Rabá é conquistada, é amarga para Davi a vitória de combate no qual fez morrer Urias. Duas partes tem o capítulo 13.
Na primeira, veremos que a espada entra na casa de Davi. A desonra cometida pelo primogênito Amnon contra sua meia-irmã Tamar provoca a ira do seu irmão Absalão e uma sequência de violências. Na segunda parte, Absalão manda matar o irmão Amnon. Absalão organiza um banquete no qual manda matar Amnon para vingar a desonra cometida contra sua irmã Tamar. O capítulo 14 tem duas partes. Na primeira, veremos que Joabe e uma mulher de Tecoa arranjaram a volta de Absalão à casa de Davi. Uma lição de sabedoria. Na segunda parte, Absalão obtém o perdão de Davi. Mesmo assim, veremos que continua a rebeldia. O capítulo 15 tem três partes. A primeira fala da revolta de Absalão. Mediante a demagogia e conspiração, Absalão se faz proclamar rei em Hebrom. Na segunda parte, veremos a dramática fuga de Davi diante do próprio filho, que toma a casa e as concubinas do pai. São fiéis a Davi os sacerdotes Abiatar e Sadoque, a sua guarda de Seresteu e Felisteu, e os filisteus Etai e Egate. Os israelitas estão no lado de Absalão. Na terceira parte, Davi roga que os conselhos de Aquitófel a Absalão sejam loucura. Husai se encarrega disso. No capítulo 16, três partes se encontram. Na primeira, Siba, administrador do filho Jonatas, Meribal, insinua a Davi que Meribal vai para o lado de Absalão. Finge ser solidário a Davi, velho e enfraquecido pelo que recebe a boa recompensa, os bens de Meribal. Na segunda parte, Semei, parente de Saul, amaldiçoa Davi, que humildemente aceita isso como castigo de Deus. Na terceira parte, que se estende pelo capítulo 17, Husai, agente duplo, embaralha os conselhos que o traidor Aquitofel dá a Absalão. Aquitofel pretende matar Davi sem que Absalão corra risco. Husai propõe outro plano que envolve o próprio Absalão. O capítulo 17 tem duas partes. Na primeira, veremos que crianças servem de agentes secretos para Davi. Davi atravessa o Jordão e Aquitofel se suicida. Na segunda parte, os dois exércitos, o de Davi e o de Absalão, se enfrentam em Manaim, no Além Jordão. O capítulo 18 tem duas partes. Na primeira, veremos o relato da morte de Absalão. Ao fugir, fica preso numa árvore e é morto, contra a ordem expressa de Davi. Na segunda parte, Davi fica abalado pela notícia da vitória, que inclui a morte do seu filho. O capítulo 19 tem 6 partes. Na primeira, veremos que sob as ordens de Joabe, que matou Absalão, as tropas entraram como um exército envergonhado por ter fugido da batalha. Na segunda parte, veremos que o povo quer Davi volte como rei. Davi promove Amasa em vez de Joabe. Na terceira parte, o ex-inimigo de Davi, Semei, acolhe Davi, que o perdoa de suas injúrias. Na quarta parte, Davi resolve salamonicamente a contradição entre Meribaal e seu servo Siba. Na quinta parte, o velho Bezalai mostra uma afeição profunda e sincera por Davi. Na sexta parte, fala de algumas divergências entre Judá e Israel. Aparece no horizonte os futuros conflitos entre as duas partes do reino de Davi.
duas partes tem o capítulo 20. A primeira fala da rebelião de Seba e da morte de Amasa. Quando Seba de Benjamim incita Israel contra Judá, Davi manda Amasa puni-lo. Mas Joabe mata Amasa, seu rival, e encampa a expedição. A segunda parte apresenta quem são os funcionários de Davi. Quarta parte, suplementos. É um anexo, interrompe a sequência de 2 Samuel capítulo 20 e 1 Reis capítulo 1. O capítulo 21 tem duas partes. Na primeira, veremos que o povo de Gabaon fica contra a casa de Saul. Os Gabaonitas, aliados a cananeus de Israel, não perdoaram a casa de Saul. Na segunda parte, Davi e sua gente enfrentaram os filisteus gigantes. O capítulo 22 é um salmo de Davi. Duas partes tem o capítulo 23. Na primeira, encontramos o testemunho espiritual de Davi. Na segunda parte, encontra-se a lista dos guerreiros de Davi. O capítulo 24 e o último do 2 Samuel tem duas partes. Na primeira, como castigo por ter feito um censo contra a vontade de Deus, Davi escolhe a peste que cai sobre o povo. Ela estagna no terreiro de Areúna, o Jebuseu, que se tornará o lugar do santuário. Na segunda parte, veremos que, como no templo dos patriarcas, a construção de um altar para o Senhor é de suprema importância, ainda mais por ser o lugar do templo a ser construído por Salomão. O terreno adquirido em tempos amigáveis e por um preço modesto de um morador israelita, o que pleiteia a favor da coexistência. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, nós chegamos ao final do aprofundamento bíblico do segundo livro de Samuel. Espero que tenha gostado. Se ainda não fez o seu comentário a respeito do conteúdo do vídeo, faça-o agora. Será muito importante para a divulgação do canal e do conteúdo. Deixe também o seu like, compartilhe o link com seus amigos que gostam de ler a Bíblia Sagrada. Um abraço fraterno e muita perseverança para todos nós.